29 de fevereiro de 2016. Em rodada ruim para os grandes de São Paulo, só o Corinthians vence no Paulistão. No Mesa Redonda, Rafa Marques fala sobre o momento do Palmeiras e defende Marcelo Oliveira. Saiba tudo o que rola na segunda-feira do Verdão, direto da Academia de Futebol. No São Paulo, a irregularidade do time também incomoda. E Rodrigo Caio fala sobre dificuldade do tricolor para embalar. E ainda as notícias do dia no Corinthians. Os gols do fim de semana nos estaduais. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Palmeiras, que depois da goleada da quinta-feira sobre o 15 de Piracicaba, buscava ontem contra a Ferroviária a primeira vitória em seu estádio neste ano. Muito organizada em campo, a equipe do interior deu trabalho. O Verdão saiu atrás no placar, empatou, mas em mais um vacilo defensivo, sofreu o gol no último lance da partida. Veja aí na narração do Vinícius Rodrigues. Fernando Gabriel corre, bate no canto do Praz, tá lá! Gol da Ferroviária! E é de Fernando Gabriel cobrando falta com muita categoria aqui no Allianz Parque. Agora a Ferroviária tem o Palmeiras não tem nada, pode comemorar Fernando Gabriel. Desce o Palmeiras, tentava ali o Robinho, ele passou pelo adversário, colocou no meio o Rafael Marques. Olha o Cristaldo, tá lá! Gol! É do Palmeiras e é do xodó da torcida que acabou de entrar. Ele tem muita estrela. Gol de Cristaldo para o Palmeiras. O gol de empate aqui no Allianz Parque. Agora a Ferroviária tem o Palmeiras de Cristaldo, o Churi tem também aqui, logo no começo do segundo tempo. Deixou passar o Zé Roberto, ficou no Danielzinho, boa chance da Ferroviária, no fundo com o Rafinha, tá lá! Ferroviária e é o gol da vitória nos acréscimos de jogo. O Rafinha recebeu do Danielzinho e tirou do Fernando Praz. Foi vitória de um time que ao longo de todo o jogo jogou melhor do que o Palmeiras, marcou mais e conseguiu sair jogando com mais facilidade. Nós jogamos os 15 primeiros minutos muito bem, muita marcação, apertando. Já tínhamos conhecimento dessa equipe, da forma que eles saíam jogando e às vezes até arriscando um pouco, e nós acabamos levando um gol ali que poderia ter sido evitado. Aliás, os dois, né? Mas isso não pode tirar o mérito da Ferroviária, nem o jogo novamente um pouco inconstante do Palmeiras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Você vê o Marcelo, tem muita gente torcendo o nariz, tem muita gente cornetando, muita gente achando que ele não deve continuar, mas ele foi extremamente sereno ao final do jogo. Ele fez a leitura correta, pelo menos no meu entender. Eu fiz a mesma leitura. O Palmeiras jogou bem 15 minutos, só que para quem imaginava um Palmeiras em cima da Ferroviária e uma Ferroviária acanhada, viu a Ferroviária jogando de igual para igual. E aí a Ferroviária manteve essa força, manteve essa postura. E o Palmeiras caiu de produção. A Ferroviária fez um gol na bola parada, uma cobrança de falta, mas merecia realmente a vantagem por ter jogado melhor. No segundo tempo o Palmeiras até melhorou, encontrou o gol de empate com o Cristaldo. Só que a Ferroviária ela tem um time muito bem organizado. Não tem grandes estrelas, mas é um time que sabe, consciente do que faz com a bola, muito bem treinado, tem passes precisos, envolventes, e aí conseguiu a vitória por ter jogado melhor. Tem que parar um pouquinho com essa história, sabe, do time grande e time pequeno, e essa é a lógica. Tem que observar melhor um pouco o padrão de jogo da equipe e a organização tática da Ferroviária é algo de encher os olhos. Já tinha me agradado daquele jogo com o Corinthians. E ontem contra o Palmeiras, a Ferroviária jogou como um time grande.
Ponto. As pessoas estão acostumadas a ver times medrosos, ficam fechadinhos lá atrás, jogando por uma bola. Não, a Ferroviária sai para o jogo, sai com confiança, sai consciente do que precisa fazer. Por isso mereceu a vitória. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Jogou melhor e mereceu ganhar o jogo. Um time com uma definição tática clara. O time da Ferroviária é o Atlético Paranaense B. Esse time já são 11 jogadores que estão juntos há um bom tempo. O Sérgio Vieira já trabalhou com esse time no Guaratinguetá, no próprio time B do Atlético. E eles tocam bem a bola, eles jogam com naturalidade. O primeiro tempo foi todo da Ferroviária, era para já ter resolvido o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras foi um pouco melhor. Mas aí é que tá, o Palmeiras é um sofrimento tático tremendo. E a Ferroviária joga com uma naturalidade tática muito boa, muito tranquila. Então o resultado foi absolutamente justo. É gostoso, é leve. A Ferroviária joga leve, o Palmeiras joga pesado. Não pesado no sentido de violência, um peso tático difícil para o Palmeiras executar as coisas. Não está fluindo. Burocrático. Não tá fluindo. E a Ferroviária joga com naturalidade. Então ganhou quem jogou melhor. Foi bom que a Ferroviária ganhou. É bom que quem joga leve vença, sabe? Foi bom. Ganhou quem tinha que ganhar mesmo. Foi o justo resultado. Vamos à nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Marcelo Oliveira deve continuar no comando do Palmeiras? Sim ou não? Acesse o site, vote. O resultado sai no final do programa de hoje. E aí? Para mim continua, não tem por que demitir no começo do trabalho não, gente. Sabe, existem vários exemplos aqui que eu posso citar, vou citar 2 exemplos. O Luxemburgo em 98, ele assumiu o Corinthians, ele perdeu 5 jogos seguidos naquele Rio-São Paulo, extinto Rio-São Paulo. 5 jogos seguidos. Só um burburinho, vamos demitir e tal. Montou a base que foi campeã brasileira em 98, foi campeã brasileira em 99 e campeã do mundo em 2000. Ponto. Quer dizer, sabe? O Tele Santana... Foi o quê em 2000? Campeão do mundo. Foi? Foi, claro que foi. Tá lá, oficialmente foi campeão do mundo. E outra coisa, o Tele Santana, por exemplo, lembra em 91 também, estava 6 jogos sem vencer. Queriam, vamos mandar embora o Tele, pé frio, blá, blá, blá. Foi mantido, acabou campeão da Libertadores, 2 anos seguidos, campeão. Você prefere da Copa Intercontinental? Não, eu estou tentando lembrar desse título mundial aí, mas é que É campeão do mundo. Tá bom, não vou te contrariar. Não, nem eu, é a FIFA. Tá tudo certo. Aqui parece que foi o Boca, mas em todo caso tudo bem. O Boca foi campeão intercontinental, oficialmente dizendo. Tá bom. Aliás, é o que está no site do Boca e lá no histórico de títulos do Boca. Né? Campeão intercontinental. Tá bom, eu acho que o Marcelo deve continuar também. Deve continuar. Deve continuar. Tá. Vamos agora direto para a Academia de Futebol do Palmeiras, onde o repórter Fernando Gavini acompanha a reapresentação dos jogadores depois de mais um mau resultado aí em casa, né? Quarta-feira o Verdão tem jogo muito importante pela Copa Libertadores. Gavini, será que o Marcelo Oliveira se mantém no cargo caso o Palmeiras não vença o Rosário Central? Boa noite. Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio, Celso, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, é um jogo decisivo para o futuro do Marcelo Oliveira. Não há dúvida nenhuma, esse jogo de quinta-feira contra o Rosário Central no Allianz Parque. O Marcelo balança por causa dos maus resultados e não só pelos maus resultados desse ano. Se a gente voltar para o ano passado, antes do título da Copa do Brasil, o Palmeiras ficou 6 jogos sem vencer. Acabou com esse jejum de 6 jogos exatamente com a conquista do título da Copa do Brasil e aí venceu o último jogo contra o Flamengo. Então, conta aí, são 8 jogos do ano passado com 2 vitórias. Aí pegamos agora os 8 primeiros jogos do Palmeiras nesta temporada. São apenas 2 vitórias também, sem contar os amistosos, né? Só os 8 jogos oficiais. 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Ou seja, dos últimos 16 jogos do Palmeiras sob o comando do Marcelo Oliveira, tudo bem que teve o título da Copa do Brasil nesse meio, o Palmeiras venceu apenas 4 partidas e é por isso que há tantas cobranças sobre o técnico Marcelo Oliveira. O dia de hoje foi bastante tenso, o dia seguinte a derrota para a Ferroviária. Quando nós chegamos aqui, portões fechados, a imprensa impossibilitada de entrar no CT, porque na sala de imprensa, onde técnica e os jogadores acontecia. Do lado de fora a gente pôde falando no celular. O clima não tá legal, tá bastante pesado aqui para que o Marcelo deixe o comando
Tá caindo até o sinal. Pudesse chamar essa sonora, que eu acredito que fosse o que o Gavini ia chamar. Ontem o Rafa Marques esteve com a gente aqui no Mesa Redonda. Não sei se está fácil aí de soltar essa sonora. Vamos embora nessa, João? Não, a gente fala. Enquanto isso, a gente fala aqui do Palmeiras. Realmente a campanha no Campeonato Brasileiro não era boa. Mas também a gente tem que lembrar, a gente não pode só pegar só os resultados. Havia uma aposta na Copa do Brasil. O Marcelo Oliveira chegou a poupar alguns jogadores no Campeonato Brasileiro pensando em ganhar a Copa do Brasil. Então, por isso também os resultados não aparecendo, porque ele praticamente abriu mão do Campeonato Brasileiro, priorizando a Copa do Brasil. Me lembra até que a gente falava que o risco é muito grande, que a conquista da Copa do Brasil se tornava uma obrigação por causa dessa postura dele. E deu certo. E deu certo, foi campeão da Copa do Brasil, o time está na Libertadores da América. Eu acho que esse tipo de burburinho, sabe, esse clima que se cria... Em primeiro lugar, esse clima é criado por gente incompetente e que não manja do riscado. Normalmente são conselheiros, são torcedores. Agora, quem manda tem que ter serenidade, né, Flávio? Restabelecemos nosso contato com o Fernando Gavini. Deixa eu tentar falar com ele então de novo. Vamos às informações do Palmeiras novamente. Vai lá, Gavini. Obrigado, Anitta. Concordo com o que o Celso está falando, mas a questão é que esse ano foi criada muita expectativa com relação ao Palmeiras, depois de todas as contratações que foram feitas, e o time não está rendendo, né? Foram 2 vitórias apenas, ambas fora de casa e dentro de casa, onde o Palmeiras é sempre muito forte, o time não conseguiu vencer. Empatou aquele jogo contra o São Bento, esse foi fora do Allianz Parque, foi no Pacaembu, né? O Allianz Parque estava trocando gramado, e depois disso, mais 3 jogos com 2 derrotas, o empate contra o Santos, resultado normal, e 2 derrotas para times do interior pralinense e também para a Ferroviária, por causa disso que as pressões são cada vez maiores sobre o técnico Marcelo Oliveira. Como eu dizia, o treino estava fechado, quer dizer, não havia treino, né? Ficamos por 1 hora presos do lado de fora do CT, porque uma reunião foi feita entre a comissão técnica e os jogadores na sala de imprensa. E aí, depois disso, os reservas no campo, nesse momento aqui, a gente pode ver ainda o treino acontecendo aqui atrás, mas só com os reservas do Palmeiras trabalhando. Os titulares foram para a academia fazer aquele treino regenerativo, como é habitual nos dias seguintes aos jogos. Agora, o Palmeiras tem uma grande dúvida. Por que o time não joga bem? Ninguém consegue encontrar essa resposta. Porque o Palmeiras não engrena na temporada. Você pergunta para todo mundo, a resposta é sempre a mesma. Mas ontem, no Mesa Redonda, o Rafael Marques falou a respeito e disse o que ele acha que precisa mudar no Palmeiras para o time voltar a render. Tem um padrão de jogo, né, que eu falei, procurar uma ou marca em cima ou recua. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente está tentando melhorar a cada dia, cobrando entre nós, mas tem alguns jogos que a gente não tem feito isso, é nítido. O Marcelo também pede, nós jogadores comentam entre nós mesmos, tenta ver o que pode ser melhorado, o que tem que ser melhorado. Isso nos jogos aí a gente vem vendo que não tem momentos que a gente oscila muito, faz um primeiro 20 minutos bom e depois cai de produção. Então é isso que tem procurar pegar o Marcelo junto com os jogadores todos e ver o que pode ser feito e o que tem que ser feito para a gente procurar já dar uma sequência de vitórias, até porque principalmente a Libertadores, ela não espera, né? Já tem o segundo jogo quinta-feira, a gente sabe que se jogar dessa maneira que jogou hoje, dificilmente a gente sai vitorioso dentro de campo. Muito bem, tá aí a palavra do Rafael Marques, sempre muito lúcido nas respostas, né? Agora, no meio dessa confusão toda, desse burburinho de sai Marcelo, fica Marcelo, jogo do Rosário Central é decisivo para o emprego dele e tal, pelo menos algumas boas notícias. No treino agora não está mais no campo, mas participou das 2 das 3 partes desse treino que acontece aqui atrás de mim. O Cleiton Xavier voltou a trabalhar com bola, isso não acontecia desde o dia 15 de janeiro, então há a expectativa que ele possa retornar em breve ao time do Palmeiras. E no outro campo, o campo aqui do lado, o Edu Dracena e também o Lucas Barrios fizeram um treinamento
alguns tiros no campo. Os dois jogadores que estão se recuperando de lesão muscular também podem retornar em breve à equipe do Palmeiras. Anitta. Obrigada, Gavini. Boas notícias, pelo menos. Bom, o Santos foi a São José dos Campos e se deu mal. Além de perder para o Red Bull Brasil por 2-0, a equipe do técnico Dorival Júnior viu a invencibilidade no Paulistão acabar. Veja aí como foi o jogo na reportagem do Fernando Gavini. Os milhões chineses ficaram apenas no sonho. E a realidade foi enfrentar o Red Bull em São José dos Campos. Mas Ricardo Oliveira esteve irreconhecível. Sua única chance foi um rebote depois do chute de Lucas Lima, mas a bola foi muito, mas muito longe do gol. Foi o único lance que o camisa 9 participou antes de ser substituído no intervalo por causa de dores no joelho. Ele teve um problema no joelho, o joelho dele estava um pouquinho inchado e estava dificultando a movimentação, as ações dele em campo. Nós tivemos que fazer alteração. Também teve uma semana aí um pouquinho de problemas, enfim, uma situação difícil, mas que estaremos aí recuperados para o jogo seguinte. Ainda com Ricardo Oliveira em campo, o Red Bull fez 1-0. Serginho falhou feio, Thiago Galhardo tabelou com Roger e tocou na saída de Vanderlei. Sem Ricardo Oliveira no segundo tempo, o Santos criou mais chances do que com ele. Gabigol teve a oportunidade 2 vezes, mas parou nas mãos de Saulo. Lucas Lima, de visual novo, cortou para dentro e também obrigou o goleiro a fazer grande defesa. A última chance foi um incrível bate-rebate dentro da área, mas a bola não entrou. Depois desse sufoco, ficou claro que não era o dia do Santos. E o castigo final aconteceu na bola cruzada por Breno Lopes, que desviou em Gustavo Henrique e ia entrar. Mas antes da bola cruzar a linha, Roger a empurrou para dentro para fazer 2-0 para o Red Bull e matar o jogo. A gente sabia que é uma equipe que quando tem a bola é muito difícil de marcar. A gente procurou fechar os espaços do lado e por dentro, que eles buscam muito. Eles tiveram as chances deles, também não fizeram. Acho que isso foi determinante. Foi a primeira derrota do Santos, que continua na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista e em terceiro na classificação geral. O problema é que na próxima rodada o Santos terá pela frente o Corinthians, melhor time do estadual até agora. Mas o técnico Dorival Júnior garante que o mau desempenho aqui em São José não vai atrapalhar em nada a preparação do time para o Clássico. Tivemos uma derrota, temos que reconhecer, não é terra arrasada. Não é porque aconteceu a derrota agora que tudo que vinha sendo feito vai por água abaixo, não, pelo contrário, vamos ter calma, tranquilidade, um jogo dificílimo no domingo, mas o Santos vai estar forte aí em busca do resultado. Flávio, não me lembro de ter conversado com você a respeito, mas acho que não tem como separar uma coisa da outra. O Santos perdeu, é verdade, vai acontecer, mas o clima criado com essa não transferência do Ricardo Oliveira, eu acho que também tem um peso para o ambiente muito grande. Primeiramente, os jogadores estão ali pela falta de confiança na diretoria, pela falta de sensibilidade, e no próprio Ricardo Oliveira. Imagina, poxa vida, eu acho bom deixar claro que muito torcedor fica falando, jogador é mercenário, blá, blá, blá. Ele assinou um contrato de risco com o Santos quando ninguém acreditava nele, acho que para ganhar um terço do que ele ganha hoje, menos de um terço, um quarto do que ele ganha hoje. Chegou de graça, um jogador com 36 anos, foi artilheiro no Santos, foi um dos principais jogadores do Santos, ajudou o Santos a ser campeão paulista, ajudou o Santos a chegar numa final de Copa do Brasil. E aí, quando tem a chance de ter recompensado... O Santos também ajudou, bem da verdade. Claro, deu espaço, bem, sim, acho que foi uma coisa mútua. Poxa vida, acho que os dois que deveria ter havido um acordo, também acho. O jogador chega de graça, o Santos pode fazer um dinheiro com o jogador de 36 anos. E outra coisa, imagina ele acordando toda manhã imaginando, poxa vida, eu podia estar ganhando R$1.400.000 e nunca mais vou ter essa chance na minha vida. O presidente Modesto Roma deu uma entrevista na Jovem Pan e falou que a proposta que veio foi um empréstimo por 2 milhões de euros, o que é uma grana legal. Claro. Daria quase 10 milhões de reais. Deveria ter feito. Mas, enfim, a gente não sabe todos os detalhes da negociação, mas eu concordo com você. Acaba pesando, sim, e fica complicado, porque o Ricardo fica sob pressão, né? Agora qualquer coisa já vão dizer que está dando migué e tal. Mas, enfim, o Santos perder do Red Bull é normal, o Red Bull é um time organizado, o Santos perdeu um jogo
Um dia teria que perder, e o problema é que ele vai jogar com o Corinthians e corre risco de perder uma segunda, né? Porque o Corinthians é muito forte, é o melhor time do campeonato. Vamos ver, vai ser um clássico pegado. Domingo que vem vai ser um jogo legal de ser visto. E quem também se deu mal na rodada do fim de semana foi o São Paulo, que dominou a maior parte do jogo, mas criou pouco e viu o lateral esquerdo Reinaldo marcar o único gol da partida e garantir a segunda vitória consecutiva da Ponte Preta do Flávio Prado. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. O estádio é o Moisés Lucarelli. Ok, tá na cara. Mas você diria que os times são Ponte Preta e São Paulo? A macaca de amarelo e azul, simbolizando as cores de Campinas, e o tricolor de vinho. É a moda dos terceiros uniformes. É o marketing. A galera da casa manda aquela energia para o time que inicia a partida na zona do rebaixamento. A Ponte Preta chega primeiro, Ferrugem arranca. Lugano trava com Felipe Azevedo, a bola some, sai louca. Doido é o zagueiro, recuar assim num campo encharcado, rapaz. Ganso tira a criança da água das mãos do goleiro e... Contestado por alguns, Michel Bastos cobra falta com veneno. Em seguida sente uma fisgadinha na coxa. Ameaça pedir substituição. Continua, mas deixa o gramado aos 25 minutos. Jefferson acha o espaço, vai no fundo certinho, encontra um companheiro de frente. O futebol prega peças. Reinaldo, ex-São Paulo, ele mesmo, abre o placar aos 42. Tenemos a Mena, está Carlinhos, y estaba la posibilidad para que él pueda jugar y le dimos essa possibilidade. O deus da raça, Lugano, não faz milagre. Que pecado. Vale também para o Reinaldo, inspiradíssimo. Já pensou 2 dele? E Denis faz o que dele se espera. Só não faz gols como o Rogério Ceni. E pelo jeito não é a noite do Caleri, nem a do São Paulo, que se defende como pode, insiste até o último lance e perde para a Ponte no Majestoso. A falta de efetividade ha sido crucial para perder o partido. Creo que jugando así van a ser mucho más los partidos que vamos a ganar que lo que vamos a perder. Esta es la realidad. El primer tiempo era para ir ganando 2 o 3-0 y terminamos perdiendo. Flávio, a situação do técnico é sempre muito delicada, né? Tudo bem, São Paulo nem está jogando bem. Puxa vida, mas o Ganso tem aquela chance clara, manda na trave. O Caleri perde um gol atrás do outro. Aí o técnico sobra para o técnico é ruim. O Caleri, ele está reclamando, né? Para o torcedor entender, não está se queixando, mas ele está estranhando 22, como é que é? São 4 jogos em 22 dias, um negócio meio fora do padrão, né? Ele estranhou demais isso aí, ele está aqui, está jogando, é uma coisa mais ou menos assim, a coisa de um jogo a cada 4 dias, um negócio meio fora do padrão. O Tevez, quando jogou no Corinthians, também fez o mesmo tipo de reclamação, falou acho que não ia mais jogar, que isso, não, são 6 jogos em 22 dias, acho que é mais que isso, é um negócio meio fora do padrão, isso, se fosse 22 dias e 4 jogos, seria bom. Não, são 8 jogos em 22 dias. Negócio completamente louco, ele não está conseguindo entender nada, está ficando estourado. A verdade é que o São Paulo não está jogando, não está conseguindo se achar. A Ponte Preta, eu falei aqui, né, que o time estava acertadinho, estava bem. Era uma questão só de encaixe, ganhou os 2 últimos jogos. Com o Galo, curiosamente, ele assumiu... Não, mas o Galo é bom treinador, né? Eu também acho. O Eutrópio também, que estava dando azar. Agora o time só se toca, acabar com essa porcaria, essa camisa amarela. A camisa é bonita, estou pensando em comprar uma para mim. Esse jogo, fica para você e tira da Ponte. Esse jogo aí é estranho pra caramba. O cara que ligou a televisão estava vendo a seleção brasileira com um pote de ketchup. O jogo, né? Era um potinho de ketchup com a seleção brasileira. Não era São Paulo e Ponte Preta. Não era São Paulo e Ponte Preta? Coisa maluca, pô. Muito rezinho, onde foi bonito e tal. Leva como Mojimirim. O time da Ponte Preta é branco ou preto com a faixa.
homenageou Campinas, está homenageado e tal. Agora vai te catar, pô. Volta com a camisa tradicional. Quando for Campinas, eu vou comprar essa camisa. Achei bonito. Quando for Campinas, eu vou comprar essa camisa. Compra, Celso, ótimo. Já mostraram, já fizeram homenagem e tal. Agora volta com a nossa camisa tradicional, que tá bom demais, né? Chega isso aí. Tá dando sorte. Jogou 2 vezes de amarelo, ganhou as 2. Não, jogou 3 já. E a outra empatou. A outra não foi uma delícia ver o Reinaldo fazer gol. Que coisa boa. Agora manda o Lucão também. O Lucão não serve para São Paulo, manda para lá. Tá bom para nós. Na Arena, em Itaquera, um gol de Rodriguinho aos 45 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do Corinthians diante do Oeste e fez o Timão disparar na liderança do Grupo D com 17 pontos, 6 a mais que o segundo colocado, Água Santa. Veja o gol com a narração do Celso Cardoso. Olha só o levantamento, Danilo tentou, passou por todo mundo. Gol do Corinthians! Na sobra de bola, aos 45 minutos, Rodriguinho faz. Corinthians 1, Oeste 0. Nos 3 jogos nós fizemos, nos 4 jogos nós vencemos 2, empatamos 2 no final do jogo. E se tu disser assim, ó, isso em termos emocionais não é legal. Em compensação ele mostra um outro lado, mentalmente muito forte, muito focada, porque ela não deixa de jogar até o final. E jogos são 90 mais o acréscimo da arbitragem. E quando tu mantém um nível de concentração e tu constrói, bate, e esse bate é 70% de posse de bola, é quase 600 passes para ter uma melhor escolha jogando em casa, pressionado. Não por sorte. Vou repetir de novo, porque não acredito e porque não faço. Porque ela tem construído ao longo do jogo esses resultados. Se está abaixo ou não daquilo que eu esperava, está um pouquinho acima. Para mim está um pouquinho acima. Flávio, o Tite tem razão, ninguém esperava que o Corinthians pudesse fazer essa campanha. Está marcando gols em cima, foi assim contra o 15 Piracicaba, gols 46. São Bento, gol também aos 46. Cobressal, gol aos 46 e agora contra o Oeste aos 46. O jogo foi ruim, foi ruim. Eu cheguei a ficar irritado em determinados momentos no jogo porque estava ruim. O Corinthians não jogou bem, mas foi melhor do que o Oeste e por isso mereceu a vitória. E aí o Corinthians está pontuando, né, Flávio? Para quem esperava o caos, é o melhor grande de São Paulo. É o melhor do campeonato, né? É o melhor do campeonato. Então, o Corinthians perdeu 6 titulares e continua bem. Ainda não está jogando o Cássio e não está jogando o Elias. Tem um jeito definido de jogar, tem uma ideia tática definida, isso ajuda muito e vai ser protagonista no Campeonato Brasileiro, vai brigar na Libertadores. O Corinthians está sossegadinho, está com o boi na sombra, está tranquilo. Mais 5 partidas completaram a 7ª rodada do Paulistão. Em Diadema, Água Santa e São Bento empataram em 2-2. Rio Claro e Botafogo ficaram no 0-0 em Rio Claro. O São Bernardo perdeu do 15 de Piracicaba em São Bernardo do Campo por 2-1. Confira os gols dos outros jogos. O Novo Horizontino recebeu o Audax e saiu na frente logo aos 3 minutos de jogo com este golaço de Roberto. Rodrigo Andrade, cobrando pênalti, deixou tudo igual, 1-1. Depois do intervalo, Michel soltou a bomba e recolocou o Novo Horizontino em vantagem. O Audax voltou a empatar a partida novamente com o Rodrigo Andrade, desta vez chutando forte de fora da área. Só que Pedro Carmona, batendo pênalti, ainda achou uma brechinha para anotar o terceiro dos donos da casa. Final, Novo Horizontino 3, Audax 2. Em Itu, o Capivariano fez 1-0 sobre o Ituano com Leandro Silva de cabeça. Só que no segundo tempo, Marcelinho, 2 vezes de pênalti, virou o jogo e deu a vitória aos donos da casa pelo placar de 2-1. O destaque de hoje do site gazetesportiva.com é um fato grave que aconteceu depois do jogo entre Ituano e Capivariano, que, como você viu aí, foi derrotado de virada com 2 gols de pênalti da equipe de Itu. Depois do jogo, os jogadores do Capivariano foram reclamar com o árbitro Luiz Flávio de Oliveira sobre a marcação dos pênaltis.
Segundo atletas e a assessoria de imprensa do time de Capivari, eles não tinham a intenção de passar pela barreira de policiais que protegia o juiz, mas mesmo assim foram agredidos pela PM. O preparador, o roupeiro, o assessor de imprensa e jogadores dizem ter sido agredidos. Eles também disseram que foram a uma delegacia de Itu fazer um boletim de ocorrência, mas não foram ouvidos e que representantes da Federação Paulista pediram para que eles desligassem os celulares quando tentavam filmar o ocorrido. Na súmula, o juiz Luiz Flávio de Oliveira colocou que foi xingado por membros do Capivariano que estariam exaltados e tentaram ultrapassar a barreira policial e que só conseguiu entrar com o resto do trio de arbitragem nos vestiários após a ação da PM. Mais detalhes sobre esse caso você confere no GazetaEsportiva.com. Mas algumas imagens vazaram tal e a PM foi truculenta. Desculpa, não entendi. Algumas imagens vazaram e a Polícia Militar foi truculenta. Truculenta? Foi, exagerou a pancada. Não sei, não vi. Precisa ver o começo de tudo, não dá pra gente julgar, né? Não estamos lá, fica difícil. Não sei, não vi, não vou julgar. A rede também balançou pelos principais estaduais: Gaúcho, Mineiro, Carioca. Veja os gols. Pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco saiu na frente do Botafogo com riascos aos 15 minutos do segundo tempo. Mas Emerson Santos, em belíssima cobrança de falta, selou o empate em São Januário, 1-1. O Flamengo recebeu Resende em Volta Redonda e precisou de apenas 48 segundos para fazer 1-0 com Emerson Sheik. Aos 5 minutos, Manquelo deu belo passe para Marcelo Cirino ampliar. 2-0 Flamengo. Aos 6 minutos do segundo tempo, Marcelo Cirino avançou livre pela direita, bateu cruzado e fez o segundo dele, o terceiro do Flamengo. Quando a torcida ainda comemorava, Gabriel recebeu bom passe de Jorge e marcou o 4º gol rubro-negro. E aos 38, Jorge fez mais uma assistência, dessa vez para Emerson Sheik definir a goleada no Raulino de Oliveira. Flamengo 5, Resende 0. O Atlético Mineiro foi a Pato de Minas encarar o RT e se deu mal. Fábio Alves, cobrando falta, fez o único gol da partida aos 24 minutos do segundo tempo. O RT 1, Atlético 0, placar final. O Cruzeiro pegou o América no Mineirão e saiu na frente com a Arrascaeta, aproveitando a bobeira da zaga aos 43 minutos de partida. Já nos acréscimos do segundo tempo, Brian acertou um belo chute de fora da área para deixar tudo igual. Cruzeiro 1, América também 1 e foi só. Pela 7ª rodada do Gauchão, o Grêmio recebeu o Glória e os visitantes saíram na frente com Éder aos 28 minutos de jogo, aproveitando saída errada de Michael. E o tricolor chegou ao empate ainda nos acréscimos da primeira etapa, com Giuliano driblando o goleiro para deixar tudo igual na arena. No início da etapa complementar, Pedro Jeromel apareceu livre na área após cobrança de escanteio para colocar os donos da casa em vantagem. Mas o Glória não se entregou e empatou o confronto aos 27 minutos com Vinícius Chimbica, completando o cruzamento de Éder. O Grêmio foi para cima e marcou o terceiro aos 43 na bomba de Henrique Almeida. E aos 47, Luan acertou um belo sem pulo para definir o placar. Grêmio 4, Glória 2. O Inter foi a Caxias encarar o Juventude e venceu pelo placar mínimo. Eduardo Sacha, aos 40 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória do Colorado. E aí, você está gostando do nosso programa? Tem alguma sugestão? Então, por favor, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só ir lá no site da TV Gazeta, é tvgazeta.com.br. Tênis, nesse domingo aconteceu a grande final do Brasil Open, encerrando as 2 semanas de torneios ATP disputados aqui no país. Assim como aconteceu no Rio Open, o uruguaio Pablo Cuevas foi o dono da festa. Veja aí na reportagem do Jonas Campos.
Uma semana depois de conquistar o ATP 500 do Rio de Janeiro, Pablo Cuevas entrou na quadra central do Esporte Clube Pinheiros para defender o título do Brasil Open, disputado na capital paulista. O adversário da final, Pablo Carreño Busta, espanhol de 24 anos. Tenista que vai ganhando força no circuito e que chegou à final após vencer 3 compatriotas. Mas o torneio, que já foi dominado justamente por uma safra de jogadores da Espanha, hoje nitidamente é reinado por outras cores. E quando o assunto é o Uruguai, vale até a torcida de quem não é do tênis. Diego Lugano, zagueiro e ídolo do São Paulo Futebol Clube, marcou presença na final ao lado do companheiro de tricolor Rodrigo Caio. Eu vine, como você falou, prestigiar a Cueva, que além de representar a Uruguai, também representa espírito competitivo, porque a gente conhece a história do tenista em Uruguai. Imagino que em Brasil é diferente, os caras sozinhos chegam onde estão, sozinhos, sem apoio de ninguém. Então eu acho que tem muito mais valor ainda, e a gente fica muito feliz de ter representante em um esporte como ele. Resultados, torcida, céu azul celeste, não dá pra negar não. Nos torneios disputados no Saibro brasileiro, o domínio atual é de um uruguaio. Bicampeonato do Brasil Open para quem de fato se sente em casa quando joga por aqui. Pablo Cuevas ainda levou o prêmio de aproximadamente $77 mil. E com os pontos conquistados na dobradinha Rio de Janeiro e São Paulo, o uruguaio já ocupa a 25ª posição do ranking da ATP. É tudo azul no país verde e amarelo. No São Paulo, o técnico Edgardo Balsa não vai poder contar com o futebol de Michel Bastos, que deixou o jogo contra a Ponte Preta ainda no primeiro tempo com estiramento na coxa direita e, por enquanto, não tem previsão para voltar aos gramados. Amanhã, a equipe enfrenta o Mojimirim às 8h30 no Pacaembu, em jogo adiado pela segunda rodada. O repórter Vinícius Rodrigues esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Quando o resultado não vem, a resposta imediata é treinamento forte. Após a segunda derrota no Campeonato Paulista, o técnico Edgardo Balsa quebra a cabeça para montar o time do São Paulo. O que chama a atenção aqui no São Paulo é a irregularidade do elenco nesse início de temporada. Partidas boas, em contrapartida a atuações não tão boas assim. E quem tenta explicar esses altos e baixos do time é o zagueiro Rodrigo Caio, que conversou com a imprensa. Sabemos que é muito difícil a equipe encorpar. Estamos vendo um campeonato muito difícil, com bons times do interior e todos os times grandes tendo dificuldade para engrenar. Bastantes empates, bastante jogos difíceis e a gente também está sofrendo com isso. O São Paulo joga amanhã contra o Mojimirim no estádio do Pacaembu. E a casa provisória do Tricolor vem recebendo públicos muito baixos nos jogos do Paulista. Ai, que saudades do Morumbi, né, Rodrigo Caio? A identificação que os torcedores têm com o Morumbi é totalmente diferente. Claro que esperamos que a torcida compareça mais, nos apoie mais, esteja junto conosco, para que toda a equipe cresça e a gente continue vencendo jogos e dando alegria para eles. No último treinamento antes do jogo, El Paton montou a equipe titular sem Lugano, Paulo Henrique Ganso, nem Allan Kardec, que ficaram jogando futevôlei sob os atentos olhares do comandante. Que graça, não? Ele estava atento no futevôlei. Será que ele está pensando em alguma tática para usar no jogo? Ele estava ali com... Que graça. Com os olhos assim... Ele estava sorridente, né? Estava achando bonito. Ele está pensando assim, acho que melhor, em vez de jogar futebol, é melhor a gente tentar sorte do futebol, porque está difícil. O São Paulo precisa ganhar jogos. Amanhã é um jogo que deve ganhar, né? Contra o Mojimirim. Depois tem um jogo no final de semana também ganhável. Vamos respeitar.
Porque, babinha. Claro. Porque depois, a última vez que jogou, tomou uma burdoada aí, não sei quem foi. Nossa, levou tomou 4-1. E porque na semana que vem a cobra fuma, né? Semana que vem tem um jogo contra o River Plate, em River Plate, que é... Nossa, fazia muito tempo que eu não ouvia isso, a cobra vai fumar. Mas é verdade, aí o bicho pega mesmo lá, aí a coisa pega. Então precisa ganhar dessa babaiada aqui, porque lá o negócio é feio. E se o Strongest ganhar do Trujilhanos, que vai jogar essa semana e deve ganhar em Strongest, aí o São Paulo jogando em River e perdendo, fica 6-0. Então é bom o São Paulo conseguir alguma coisa na Argentina. E para isso ele precisa ir com moral. Então ele tem que ganhar os jogos aqui do Paulista. Se ele não conseguir nada aqui, aí a coisa fica complicada. Então tem que ganhar, né, Celso? Não tem jeito. Esse jogo que o São Paulo perdeu no Pacaembu para o Strongest foi terrível. Terrível. Porque obriga a arrancar pelo menos um empatezinho do River Plate. Pois é. Partir no pressuposto que ganhar lá em La Paz, com altitude. Mas então, dependendo do que acontecer, ele pode. Nem um empate pode servir lá em La Paz. Então é por isso que ele precisa se virar bem aqui e chegar com moral, pelo menos, na Argentina. É isso aí. A gente volta a falar do Corinthians, que começa a semana se preparando para o confronto da próxima quarta-feira contra o Independiente Santa Fé da Colômbia, na Arena, em Itaquera, pela segunda rodada da Libertadores. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a reapresentação dos jogadores do Timão. Confira aí. Fala pessoal, muito boa noite para você que está ligado no Gazeta Esportiva. De acordo com o treinamento, reapresentação do Corinthians nesta segundona aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê. Após a vitória suada com gol praticamente nos acréscimos no finalzinho, sábado à noite, pelo Campeonato Paulista contra o Oeste de Itápolis, o técnico Tite fará apenas uma mudança no Corinthians para o jogo de quarta-feira, Libertadores da América, Itaquerão, diante do Independente Santa Fé da Colômbia. É a volta do goleirão Cássio à meta alvinegra. O Cássio, que foi ausência nas duas últimas partidas do Corinthians por causa de um edema muscular. Com isso, o garoto Matheus Vidotto, que teve algumas oportunidades, voltaria para o banco de reservas. Pelo trabalho que nós observamos há pouco aqui no CT Joaquim Grava, o Tite vai escalar quarta-feira o Cássio no gol, o Wendel e Fagner nas laterais, no miolo de zaga, Felipe e Iago, no meio de campo tem Bruno Henrique, tem Giovanni Augusto, Guilherme, Luca e Rodriguinho, com André no comando do ataque. O técnico Tite, no sábado à noite, já adiantava informações preciosas a respeito da equipe colombiana, a atual campeã da Copa Sul-Americana. Trata-se de um time gelado, tranquilo, que toca a bola, não se intimida. E o Tite até já pediu para a torcida corintiana, que vai lotar as dependências da Arena na quarta-feira, que tenha paciência, porque se pilharem o Corinthians, que está em construção, o time pode se atrapalhar. Então, sem pilhar, tá bom. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Marcelo Oliveira deve continuar no comando do Palmeiras, sim ou não? Sim. Não, 60%. A gente termina o programa de hoje por aqui, a gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? Daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta, e só para falar rapidinho, o Corinthians vai ter problemas com o Santa Fé. E o Palmeiras com o Rosário? Isso é problema. Isso é que é cobra fumar. Isso é problema pra caramba. Vai dançar, Bitinha? Eu vou, cadê a Então manda bala, vai. Give her my autograph and tell her it's been nice.